Fala galera, mais uma vez a gente está aqui com o nosso Tudo é Pauta pelo Spotify, Instagram, nosso canal no YouTube. Galera, se inscreve lá, curte, compartilha, comenta para ajudar o nosso trabalho a crescer. Hoje o Tudo é Pauta vai trocar essa ideia com um amigão meu, alguém que eu tenho uma grande admiração, tem uma história tríplice de vida que a gente vai conhecer aqui no desenvolvimento. Para mim, ele é uma inspiração e alguém que eu devoto um grande respeito, que é o meu amigo Walt. Tudo bem, Walt? Obrigado por ter vindo aí. Cuidado com o cabo aí. Eu agradeço aí muito a tua vinda aí, esse momento que a gente vai viver aqui. Eu tenho certeza que ele vai ser extremamente enriquecedor para a galera que acompanha a gente aí no canal. Eu queria começar pedindo que você contasse um pouco a tua história. Quem é o Walt? Da onde veio o Walt? Então, vamos lá. Só de ser convidado aqui, cara, já é de suma importância estar do seu lado. Foi uma amizade que a gente fez através de trabalho, mas aí depois a gente viu, né? A realidade, o teu coração, a tua verdade acabou se estendendo para a vida, né? Pós-trabalho. Né, o Walter, hoje ele tem 48 anos, eu sou nascido ali na área do Engenho Novo e posteriormente fui morar no conjunto habitacional lá em Del Castilho, nos antigos IAPI. Ah, Né? tu morou ali em Del Castilho. Morei ali no API, tinha um vizinho ali embaixo que depois o pessoal ficou sabendo e conhecendo como tal de Zeca Pagodinho, entendeu? Mas na época era somente um vizinho, inclusive aí a irmã dele, a Icéia, né? Foi minha primeira professora. Que legal. Aí quando eu passava na rua com a minha mãe e tal, isso eu lembro, esteve na pracinha, não sei o que, falava, eu falava assim, pô, o Valdo tá velho, cara. Era a antiga LBA. Não sei se você lembra. Lembro. Então, a pessoa fala, LBV, não, nem existia, era Então, na LBA. verdade, você cria aqui da região. Zona Norte, periferia do Rio de Janeiro, sempre vivi aqui nessa área. E aí a minha mãe me educava muito dessa maneira. Pô, toda vez que você vê ela na rua, você para e fala com ela, porque ela foi tua primeira professora, entendeu? E depois ela vinha, e a irmã do Zeca Pagodinho. E era qual escola? Era na LBA. Era aquele projeto do governo, entendeu? Que pegava as crianças e dava o primeiro incentivo, antes do jardim e tal. Tá. Então eu venho de lá. Aí depois, né, já com uns 19 anos, mais ou menos, é que eu fui pro Meia. Mas sempre morando aqui na zona norte do Rio, periferia do Rio. Então tu pegou aquela área ali do antigo Acriap, porque o Acriap era do lado dos conjuntos ali em Del Castilho. Então, aquele aí clubezinho. o APC era do outro lado. E a API é onde hoje é a catedral lá da Universal. Tá. Aqueles ali, eu morava ali. Não existia Norte Shopping, não existia nada aquilo ali. Era outra história. Era né? outra, Aí era dali outra. você foi pro Meia. Aí dali, quando eu casei, na primeira vez, aí eu fui morar no Meia. Meus pais ainda ficaram por ali. E depois a vida toda foi por ali mesmo. E como é que foi parar em Madureira? Então, Madureira foi o seguinte, uma história. Logo depois, isso já mais velho, eu conheci uma pessoa e fui morar em Nilópolis. E lá em Nilópolis, fazendo de sempre, né, o trabalho, correria, pá. Nilópolis ainda não era cidade emancipada. Ou já era? Já era. Então em Nilópolis deve ter uns 15 anos mais ou menos, entendeu? Então, não é. Já fui depois pra lá. Eu conheci uma pessoa que nos apresentou e na verdade a gente foi na Supervia para tentar, sem pretensão, um local para a gente poder trabalhar. Como se fosse um quiosque, alguma coisa nesse sentido. E nessa reunião, como a gente foi com uma liderança, né, a gente acabou sentando na época na mesa junto com o diretor comercial e o presidente, na época que geria a Supervia. Que era o Dr. Carlos já, não? Antes do Carlos era... Não lembro. Acho que era... Não, foi antes. Foi antes do Carlos. Na época da outra empresa ainda e tudo. Pode falar o nome? Lógico. Então, foi na época ainda da Odebrecht. Então, entendeu? Aí ele me apresentou e naquela de conversa, ele falou, tem um quiosque aqui, tem um quiosque ali, não sei o que, parará. E surgiu um assunto do nada sobre camelô. Aí eu falei assim, poxa, eu não acredito em coincidência.
eu posso te apresentar um projeto que eu tenho escrito com relação ao Camelô Supervia? Aí o diretor falou assim, mas como assim? Eu falei assim, eu tenho um projeto escrito para isso. Mas eu não sabia para que eu ia usar ou quando eu ia usar. Ele, tudo bem, pô. Aí eu apresentei o projeto para ele. Em 2 minutos ele falou assim, cara, esse é o projeto que eu tenho. Tá muito igual, tá muito idêntico. O presidente. Não, aí já era o diretor comercial. Ah, tá. Né? Aí eu falei assim, vamos encaixar porque eu não fechei. O que você está me falando agora, estou tendo outras ideias, não sei o que, parará. E como a nossa veia social sempre fala, eu cheguei para ele e falei assim, só que o senhor é diretor comercial, mas eu só vejo sucesso nesse projeto se o senhor entender o viés social dessas pessoas, e não só comercial. E consegui explicar. Aí depois, eu acho que foram mais ou menos 4 meses, 5 meses de debate, isso pode, isso não pode, isso vai, isso não vai, não sei o quê, preço daqui, preço dali, a gente conseguiu entrar num consenso, e eu consegui mostrar para a Supervia que ia ser o primeiro contrato deles que não ia ter um caráter comercial, que ia ter um caráter social. Então mesclou. Tinha a parte comercial, porque tinha aluguel de loja, tinha venda de produto, não sei o quê, e tinha uma contrapartida de marketing, que a gente tinha que dar para a Supervia, porém, o social tinha que existir. E não sei se você sabe, não sei se chegaram a te passar, mas depois da reunião que a gente veio se conhecer, que aí você me perguntou, pô, qual é a tua história, Neguinho? Não sei o que, parará. Que eu falei que, não, pô, eu venho do social há muito tempo, tenho uma passagem lá atrás pela CUFA, aprendi muita coisa, me dediquei e tal, não sei o quê. Eu não sei se você vai lembrar, tu até lembrou, pô, tu conhece quem lá? Aí eu falei uns nomes, aí na outra reunião tu falou assim, mano, tu conhece mesmo. Eu falei assim, porra, então o cara foi investigar se realmente... Mas deixa eu só abrir uma aspa aqui pra galera. Durante alguns anos eu cuidei das relações comunitárias da Companhia de Trem do Rio de Janeiro. E quando eu assumi as relações comunitárias da Companhia de Trem do Rio de Janeiro, o Valt fazia um trabalho com os camelôs. Pouca gente sabe da força que é os camelôs na companhia de trem e em todos os modais de transporte coletivo, Sim. de massa sob trilho. Os camelôs não são uma bagunça, os camelôs não são uma baderna, os camelôs não são ladrão. Os camelôs têm uma relação histórica e muito importante com esse modal. Então foi nesse período que eu assumi esse serviço que eu comecei a me relacionar com o Valt. Até me venderam para você um pouco como um monstro. Aí, tá vendo? Todo mundo fala que eu tenho cara de mal, cara. Não sei porquê, cara. Não, e também me venderam. É. Todas as pessoas que eu me reunia vinha preocupado. Teve gente que vinha se reunir comigo com segurança, Valt. Aí. Aquela galera que você conhece lá, que a gente precisa comentar. Teve uma das reuniões que eu marquei num determinado território atendido por uma estação, que eu cheguei para a reunião, o cara tava com 4 segurança armados. Era uma doideira, aquilo foi uma loucura. E a gente querendo mudar essa realidade, né? E eles pensando que era o contrário. Pô, como assim, cara? Eu cheguei sozinho, aí o cara ficou me olhando, sentado. Eu falei, como assim, cara? Que isso? Não, pô, tô vindo preparado para uma guerra, porque falaram que ia vir um gordo filha da puta aí, que tá acabando com tudo. Eu falei, que isso, cara? Não, gordo sou eu. Filha da puta, eu não tenho certeza. Não conheci minha mãe, né, como uma profissional do sexo, mas aí o cara riu, descontraiu, eu sentei ali, bati um papo com ele, trocando uma ideia. Não era nada daquilo. E aí você viu quanto período de luta, né? Mas esse período de camelô, cara, até pra gente pegar aqui um pouquinho e como eu fui camelô na minha vida, camelô de rua, né, até fazer um trabalho que tive relação com mais de 5 mil camelô naquela época, você que teve uma relação direta, conta um pouco pra galera aqui entender essa coisa do relacionamento, do trabalho, da vida árdua, que é de quem trabalha com o informal, o mercado informal, o profissional liberal das ruas, o empresário das ruas. Sim, sim. Só para complementar esse fato,
porque depois dessa reunião eu consegui, né, querendo ou não, com suas palavras, com a sua ajuda lá no meio da reunião, você já estava, se não me engano, assessorando o Carlos, né? Sim, sim. Eles entenderam que aquele projeto ali, se tivesse um cunho mais voltado para o social, a imagem da Supervia ia ficar melhor, o ganho com as outras empresas eles iam buscar e ia ser melhor, ia ser algo rentável para todo mundo. E aí a gente conseguiu até o momento que depois teve que renovar o contrato e tal, e não deu seguimento. Mas o que você falou dos camelôs, eu tive uma experiência anteriormente quando eu tive um boxe na Uruguaiana. Eu tive um boxe, tinha uma marca de roupa, né, com um colega que era voltado para o público negro. Então toda a temática, toda a estampa, decoração, evento, tudo era focado para o público negro. Então ali a gente já via a diferença, né, de pessoas, né, que se chamavam camelô, tinha o estereótipo, e eu acredito que até hoje ainda tem negativo. Muito. Mas na Supervia foi uma aula. Porque você via pessoas com 18, 19 anos que acordavam 5, 6 horas da manhã para trabalhar. Às até vezes, antes. Aí chegava, ficava lá até de repente 2, 3 horas da tarde, corria para uma faculdade e tal. Então você também via gente de 18, 19 anos, chegava lá meio-dia, torrava, ganhava dinheiro, saía de lá, torrava tudo. É como qualquer profissão. Como eu também conheci um senhor que na época, com a gente, ele já tinha mais ou menos uns 60 anos de idade. Ele era da época da SMTU. Ele falava, Walter, eu tenho orgulho de ser que eu sou. Hoje, com a idade que eu tenho 2 filhos formados, tenho 2 casas, tenho uma lanchonete, tenho um carro. Eu falei, caramba, cara. Não, tinha menosprezando. Tinha muito disso, cara. Tinha muito disso. Eu naquele período, Walter, assim, foi um dos períodos mais felizes da minha vida e mais angustiante ao mesmo tempo. Por que mais angustiante? Porque a gente estava trabalhando para uma empresa que tem como cliente final a galera periférica, favelada, sim, suburbana, mas naquele período uma empresa que não queria esse relacionamento, que é o cliente, perfeito, que é os recursos do cliente, perfeito, que é o poder financeiro que o cliente representa, mas não quer uma relação com o cliente. Quando vai se relacionar socialmente, se relaciona com outro modelo de, sim, cliente social. Então você sabe que foram anos de enfrentamento árduo, mas naquele período, qualquer hora dessa aí, eu quero até fazer uma roda de conversa com essa galera. Naquele período eu conheci, o cara que estava fazendo curso de medicina. Sim. Trabalhando com a caixinha de bala no metrô, quando o cara começava a correr o trem às 4h30 da manhã, pulava para dentro do trem, fazia as estações, o cara fazendo administração de empresa. É muito comum, sim, você, sim, encontrar universitários fazendo trabalho de ambulante. E universitário de todo segmento social, principalmente da favela. Uma galera que vai pra briga, sai de madrugada, vende cafezinho, vende alguma coisa para fazer a correria e depois sai correndo, vai para a universidade, estuda, volta para repor no dia seguinte, está ali. Como também eu conheci 4 gerações de camelô, sim, bisavô, avô, pai e agora filhos. 4 gerações ininterrupta que viveram a vida inteira do trabalho informal, que eram camelô. Então não tem como você não entender essas pessoas como, sim, empresário. E eles às vezes têm o que a gente aqui fora, né, tem nomes bonitos, né, para poder falar, né? Você tem seu business plan, você tem um contato grande de pessoas influenciáveis, que você tem que ter um network bom para levar não sei aonde. Aí você vai conversar desse jeito com as pessoas, elas não vão entender. Mas se você parar para analisar, os caras sabiam, cara.
vamos botar assim, na linguagem administrativa. Os caras sabiam que era fluxo de caixa. Sim. Se a gente for colocar aqui, não, você tem que fazer fluxo de caixa, ele ia pegar o cadernete, mostrar. Eles não sabiam o que era contabilidade, eles sabiam o que era tipo administração, eles sabiam rodízio de atendimento. Como assim rodízio de atendimento? Uma pessoa que chega na plataforma 4 horas da manhã, como você falou, que aí tem um cafezinho, um pãozinho de queijo, um sanduíche misto quente, aí daqui a pouco a bala. Eu não sabia. Eu falei assim, cara, mas vocês vão vender bala 7 horas da manhã e barrinha de cereal? Aí a pessoa falou assim, Walter, é a hora que a gente mais vende. Eu falei assim, mas por quê? Como assim? Ele, Walter, tu tá de manhã, tu sai de casa, às vezes está apressado, vai tomar um café, alguma coisa, o trem cheio. Como é que as pessoas vão ficar conversando? É bala. Eu, caraca! E a barrinha de cereal? Às vezes o cara não tem, cara, 4, 5 reais para fazer um lanche. Ele pega 2 reais, 3 barrinhas de cereal e vai comendo. E para tirar o gosto da boca, a balinha. 3 reais. Acabou. Resolveu o problema. Aí depois, na hora praticamente do lanche do almoço, aí já entra o pessoal, biscoito tal, polvilho tal, salgadinho. E depois, na saída, aí vem a galera do refrigerante, do não sei o que, de andar. Assim, caraca, mas vocês têm um planejamento completo. Tem, entendeu? Planejamento, tem uma ciência. Só que eles não sabem o caminho. Vamos supor, o que a gente tentou implementar naquela época, né? Que era que eles conseguissem entender a valorização de sair da informalidade e se legalizar. Foi um dos paradigmas que a gente bateu para poder quebrar. Só que quando eles viram que eles iam perder alguma coisa se formalizando, mas eles iam ganhar muito mais sendo formal, tendo um CNPJ, coisa que a maioria não sabia que poderia ter, o benefício de ter um CNPJ, que era o MEI, a mulher, ela não sabia que se ela tivesse MEI, ficasse grávida, ela poderia ter o auxílio. Eles não sabiam que se começasse a pagar o MEI, andando na plataforma, alguma coisa, querendo ou não, sempre é um risco, se machucasse, teria auxílio doença. Já contribuir para daqui a um tempo poder se aposentar, ter acesso a financiamento, projeto do governo. Para quê? Eu falava assim, cara, para quê? Para você poder chegar e fazer uma parceria com a gente. Ó, Walter, hoje eu vou comprar 3 caixas de chocolate e vou para a rua. Amanhã você pode chegar, conseguir um financiamento com o governo, ter um prazo mais longo para você pagar. Você chega para mim e fala assim, Walter, eu quero 50 caixas. O preço de 5 caixas não vai ser o mesmo de 50 caixas. É daí que você aumenta o teu lucro. Eles começaram a entender que a unidade já não era mais importante do que a quantidade. E daí qual foi a outra coisa que a gente conseguiu beneficiar eles? Era entender que eles não tinham que ter nenhum custo para trabalhar na linha. As anteriores cobrava crachá, identificação, cobrava colete. Eu falava o seguinte, cara, quem tem que pagar isso é a empresa. Sim. Quanto vale 200 camelô, tá andando com a tua marca fazendo propaganda? Não tem preço. Chegou um ponto que a gente chegava com um produto, ele já falava assim, quanto a gente vai ganhar? Qual vai ser o nosso bônus? Porque se eu falar para você aqui 4, 5 produtos que o camelô fez, você vai falar assim, pô, que isso, Walter? Não, pô, é uma força. Não, é uma Mas força. fez, marca que você hoje chega em shopping, eu me assustei quando eu vi uma loja de um produto, que é um chocolate, só dele. Eu falei, caraca, cara, 6 anos atrás, a gente aqui fez essa marca. Sim, eu lembro. Eu sei qual é a marca. E, inclusive, a empresa que está por trás dessa marca é uma das maiores da América Latina. Sim, sim. E ela criou essa marca aí para um segmento populacho, porque não é nem porque pô, é bacana, é legalzinho, não.
Porque ela não queria o cara entrando na loja dela de chinelo de dedo, de esculhambado, para comprar o bombonzinho para levar para o filho. Então, criou uma marca pop para tentar dar meio que uma isolada. Tem uma história cruel por trás dessa marca. Claro que nós não vamos falar isso aqui para não correr o risco de tomar um processo. Nenhum de nós dois é maluco. Não. Mas a gente sabe. Porque a gente sabe o que estava por trás dessa marca, porque também é uma coisa muito importante para vocês entenderem. A pessoa jurídica, às vezes, não generalizando, mas isso é real, aposta na ausência de escolarização de um determinado grupo da sociedade, mas esquece da capacidade de saber, sim, de conhecer das pessoas. Sim. E quando a gente está falando de mercado, negócio de rua, aquela galera que está trabalhando, ainda que na tal informalidade, que não é tão informal assim, porque é essa base que está fazendo essa máquina chamada Brasil funcionar. Se você parar para fazer uma conta aí que 85% das empresas que movem o Brasil são de pequenas empresas, médias e pequenas empresas. 85%. Apenas 15% são de empresas de média para grande. Ou seja, a grande maioria da máquina produtiva, do grosso do PIB, está nas empresas de pequeno porte. E um camelô é uma empresa de pequeno porte. Um camelô, de alguma maneira, ele está contribuindo, sim. A gente quer um modelo de formalidade para o cara, que é aquele que ele vai ter um CNPJ, que ele vai ter, mas quando ele exerce a compra do produto e paga por ele está pagando todos os impostos ligados naquele produto. Sim, sim. Ele não está totalmente na informalidade. Tem uma linguagem, uma compreensão aqui oculta e não debatida para marginalizar a figura desse profissional. Sim, sim. Que tem que marginalizar. E tocando nesse assunto, para provar, né, que o que você está falando é totalmente correto, o nosso contrato, na época, com a Supervia, dava autoridade para gestores da empresa entrar no depósito, que na verdade a gente tinha um depósito na estação de Madureira, que não atrapalhava o fluxo e fazia com que os vendedores ambulantes, né, não precisassem mais ir para a rua, comprar a mercadoria ou, quem sabe, trazer mercadoria que para muitos não sabiam a procedência. Então a gente colocou um depósito dentro da Supervia e dentro do nosso contrato tinha total liberdade para qualquer gestor da Supervia, obviamente identificado, sem precisar avisar, fiscalizar o nosso depósito e o nosso balanço. Então tudo que entrava no depósito era direto com as fábricas, era uma outra vantagem que a gente tinha, e tudo com nota. Então, se a Supervia chegasse lá e falasse, ó, eu quero saber, tem 3 pallets aqui desse refrigerante. Quantos tem, não sei o quê, cadê a nota? Eu tinha que pegar a nota. Ih, mas aí o Reginaldo da plataforma de olaria tá com o número tal e comprou o quê? Tira a nota do Reginaldo. Aí tava lá. Reginaldo, não sei o que lá, MEI. CNPJ, tal, tá aqui, ó. Pô, então beleza. Ah, então, tipo, o produto tal pode vender? Pode. Ah, ainda tem isso? Quando a gente fechava uma parceria com uma empresa, a gente comunicava a Supervia, ó, fechamos com essa empresa, esse aqui é o contato. Se eles quisessem entrar em contato com essa empresa para fazer um marketing, era com a Supervia. Mas os vendedores ambulantes só podiam vender aquele produto que a gente vendia. E a Supervia estava ciente daquele produto. Então, tipo, chocolate da marca tal e chocolate da marca tal. Esse a gente vende. Ah, mas eu vi o vendedor vendendo esse. Não é nosso. Pegava e não trabalhava. Então, cara... Para você ver como que a gente conseguiu... Isso tudo somado a um trabalho longevo. Eu, vez ou outra, estou em alguns ambientes aí, até ambientes bacanas, legal. E ouço como uma música destoada. Agora já está no outro. A galera dizer, eu montei tal trabalho, eu criei não sei o quê. Recentemente eu estava numa reunião e tinha uma galera lá e de repente uma pessoa disse, olha, tá aqui a pessoa XYZ na época tal,
falei, como assim? Eu trabalhei como louco, nós vivemos lá um grupo de pessoas, mas tudo bem, criou, né, cara? Tá ali. E aí eu fiquei imaginando, e quando ela começou a ser indagada durante a reunião dos processos, ela começou a fazer uma narrativa absurda. E eu pensando comigo, cara, ela tá me interpretando e não sabe que eu sou a pessoa e ela é. A Tá, pessoa de qual ela eu copiou falei, cara, e o original tá na como frente assim? dela. E aí eu fiquei calado. E eu já passei por assistir esses absurdos algumas vezes. Isso foi agora, semana passada. Eu estava naquele evento que tem aqui no Porto, gigante. Fui lá dar uma palestra lá. Tinha uma outra pessoa sentada fazendo um discurso sobre relações comunitárias. Há 10, 12 anos atrás, ninguém falava em relacionamento comunitário em empresa nenhuma. Podem fazer consulta. A primeira vez que alguém falou de relacionamento comunitário foi quando eu apresentei uma proposta para o Carlos, que presidia a empresa. Ele até disse, mas o que é relacionamento comunitário? Para que serve isso para uma empresa? Então foi a primeira vez que a gente trouxe esse copado. Hoje tem multinacional com diretor de relações comunitárias. Multinacional. Eu vim agora dos Estados Unidos, fui visitar uma entidade lá, tinha um diretor de relações comunitárias na entidade. Eu fui fazer o trabalho agora com o pessoal de uma grande empresa, mandaram o diretor de relações comunitárias falar comigo. Então tem um monte de pai do filho, mas a gente trabalhou arduamente, tudo bem, tá aí. E hoje tu se classifica em quê? Você já tem vários diretores aí, então o quê? Eu sou o maluco que criou e infelizmente não patenteei. Mas vamos dar um salto, eu quero dar um salto, a gente vai chegar nessa sessão 3 da conversa, Walt. E é uma conversa, eu sei que delicada para você, mas é uma conversa que é um assunto que é da maior importância para a sociedade global, mas particularmente para um país como o Brasil, com tantas inseguranças sociais, tantas ausências na área de saúde e um déficit tão grande em educação. Esta comunidade, que a gente vai falar um pouco agora, porque tem a ver com a história do Walt, de muitas pessoas. Hoje a gente ouve a frase altas habilidades, síndrome, aspecto, mas na favela, na periferia, até a compreensão dessas 3 dimensões que são acometidas, a pessoa humana, desde o ventre até a concepção, passando por muita fase, mas muita gente foi sacrificada. Muita gente foi sacrificada, sendo levada à condição de loucura, nos ambientes de baixa compreensão intelectual dos problemas, as pessoas eram espancadas, maltratadas, cresciam num ambiente onde a única resposta por ausência total de compreensão e tratamento da família, porque é importante frisar que ainda não há um programa ajustado de saúde pública para a comunidade com altas habilidades, com aspecto ou com a síndrome, que nascem muitas crianças. E por isso as famílias têm que fazer grandes investimentos. E quando nasce numa família com a condição de pobreza extrema, esta criança, este jovem e este adulto ainda segue condenado a uma subvida e muitos muito maltratados. E você é pai de uma criança com aspecto autista. Queria que você entrasse nesse caminho, falasse um pouco dessa jornada, dessa dificuldade, dessa ausência que você sente de um apoio mais forte da coisa pública, não importa qual dimensão é, e no final que você diga por que a Kepas. Então, tem até um movimento, só pegando esse gancho aí, tem até um movimento na internet que fala muito agora sobre a questão se o autista nascer em família pobre, o que fazer? Por que isso? Porque de um tempo para cá, o autismo tomou muita visibilidade, né? Coisa que anos atrás tinha uma visibilidade muito maior para a síndrome de Down, né?
e hoje tem uma visibilidade muito maior para o autismo, eu acredito também, não só pela quantidade, né, de pessoas agora que estão conseguindo ser laudadas como autistas, mas também como visibilidade na TV em geral, né? Filho de apresentadores famosos, artistas e tal. Agora o pessoal não tem mais aquela reclusão de meu filho nasceu assim, então vou esconder. Não. Hoje em dia é mais mostrado e tudo. Só que realmente, primeiro, para você, uma coisa que eu aprendi nessa nova vida, para você ter acesso as informações do que é o autismo já custa. Ou você na amarra no dia a dia, que às vezes você vai viver aquela coisa com seu filho. Que é um sofrimento. Que é, né? Não adianta esse papo de anjo azul, mundo azul, essas paradas, me desculpe, mas eu não tenho, entendeu? Eu acho muito legal quando eu vejo que meu filho tem um limite, ele tenta superar, passa e segue, show. Mas de lindo eu não consigo enxergar nada. E aí o que acontece? Então você tem que ter, primeiro, esse entendimento, segundo, você tem que correr atrás dos tratamentos que muitas das vezes não tem. Eu não posso falar que não existe, porque vai ter um ou outro, não tem. Quando tem, a gente precisa de qualificação, que aí acaba ficando mais difícil ainda. Não é um profissional só de saúde que diagnostica? Não é só um profissional que diagnostica. E, tipo assim, às vezes você vai numa clínica da família, de um local mais próximo de uma comunidade, e seu filho precisa de um psicólogo. Aí eles vão falar assim, mas tem aqui um psicólogo. Assim, tudo bem, mas eu estou tentando diagnosticar ou pegar o laudo, que também é algo muito difícil, porque meu filho está sendo estudado para saber se ele realmente é autista. Se ele for autista, ele precisa de um psicólogo diferenciado. Você sabia disso? Não. Muitas das pessoas não sabem. E aí você chega para uma família e fala, você tem que procurar um neuropediatra, primeiro o pediatra, o neuropediatra, e depois você precisa começar os tratamentos, vai para um psicólogo. Mas se você pegar um psicólogo que vai fazer uma terapia para você, talvez ele sirva para mim. Mas se ele não tiver um conhecimento, ele não vai servir para o autista. Entendeu? Sim. E a complexidade do autismo é tanta que o tipo de terapia para o meu filho, que é nível 2 de suporte, é um. Para uma outra pessoa que é nível 1, é outra. Para o outro que é nível 3, é outro. Entendeu? Então não dá para um governo, para alguém... Não dá para customizar. Não dá para customizar. Entendeu? Não dá. Cada qual tem que ter um tratamento. Como eu já escutei também na internet, de pessoas e tal, isso é mimimi de pai ou mãe de pessoa com deficiência. Vive. Eu não condeno, entendeu? Mas só vive. Traz aqui no complexo. Vai lá, aquele pessoal lá que tem lá mais ou menos umas 100, 120 famílias lá, que corre atrás de canabidiol, que ainda tem gente que fala assim, pô, mas vai dar negócio de maconha pro filho. Vai entender o que é o canabidiol, vai depois falar, entendeu, disso. Só para você entender como isso é um assunto que me move, mesmo eu não tendo na família direto, né, cara? Mas você sabe que a gente que é ativista social para sempre. Dia 18 de junho, eu vou estar por uma entidade que eu sou conselheiro, na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, fazendo um debate, uma defesa da ampliação, da legalização da cannabis como uso medicinal, principalmente para algumas comunidades de patologia, que são as comunidades onde estão presentes os acometidos das síndromes, dos aspectos e de algumas variações que está mais do que provado pela ciência que gera qualidade de vida. 18 de junho, Assembleia Legislativa de São Paulo,
eu estarei lá com o Cívico e o Humanitas 360 fazendo uma representação, Show. uma audiência pública. A gente agradece. Isso, não só isso, né? Tem um amigo que ele tem uma filhinha que é autista e a sogra dele tem Alzheimer. Ele falou assim, Val, tu não tem ideia de como ela melhorou depois do uso da cannabis, entendeu? Do canabidiol. Mas voltando pro espectro, outra coisa também que é muito difícil, isso passa no jornal toda hora, a falta de mediação escolar, entendeu? Não tem que ter, mas tem que ter algo qualificado, entendeu? Eu não sei se você vai lembrar uma vez, se me apresentou uma pessoa que trabalhava com você lá até na Supervia, que o filho dele também era autista e tal, não sei o quê. Ele chegou a relatar para mim que o filho dele não estava desenvolvendo, aí ele foi no colégio reclamar com a supervisora. A supervisora falou assim, não, você tem que reclamar com a professora. Se ele não está desenvolvendo, eu não sou professora dele, ao nível. Não, a coisa chegou a tal ponto que há pais e mães que entram com recurso para eles serem os acompanhantes dos filhos em sala de aula. Sim, mas você acha justo? Não. E aí, Claro que não. Aí a gente vai mais para frente, a gente pode até falar um pouco do empreendedorismo social. Para isso é que tem que ter. Aí como é que uma pessoa dessa vai trabalhar? Como é que ela vai viver? E outra, política pública de saúde para pessoas com deficiência. Show! Tem que ter, tem lei, mas não tem fiscalização, mas tem lei. Nós ainda temos, Walt, durante décadas, talvez século, um dos cursos mais acessados pela classe média baixa e pela pobreza foi o curso de professor, formação de professor. Nós ainda temos espalhado pelo Brasil muitas escolas com especificidade em formação de professor. Ainda todos os anos essas escolas colocam em fase de conclusão de curso milhares de jovens que vão buscar a docência. Não existe um motivo palpável, um motivo racional que estes jovens não estão em sala de aula auxiliando nesse processo. Isso seria uma redução de custo significativa, auxiliaria financeiramente esse jovem. Esse jovem, ele existe, ele está qualificado. Essas escolas chamadas de cursos normais, que são os cursos de formação de professor, que ainda existem e tem centenas e milhares de jovens querendo se qualificar, poderiam colocar na grade de formação uma formação para trabalhar com criança de altas habilidades, criança com aspecto autista, aspecto autista, com a síndrome de Down. Então, já dali, e quando eles entrarem em fase de estágio, porque o estágio por lei é obrigatório, eles estariam realizando esse serviço na escola pública com o seu filho e com toda a comunidade que carece desse profissional em sala de aula. Então não existe outro custo para isso. Se você for na lógica, não estou nem falando aqui no que poderia, na construção de um novo projeto, nós estamos falando em dinamizar, nós estamos falando em tornar real uma comunidade inteira de profissionais que estão subaproveitados e não estão resolvendo um assunto tão delicado, que é esse assunto. Então, estamos falando de milhares de profissionais que depois chegam em fase de busca de estágio, saem como doido, batendo de porta em porta, quando o próprio Estado podia criar um programa para essa comunidade, não teria problema. Olha, tem tanto professor que eles poderiam estar auxiliando as outras crianças sem nenhuma patologia especial. Não, porque tem muito, nós estamos falando de muito. Pega aí o Rio de Janeiro, você vai aqui a Tijuca, ali aquela escola gigante, ali deve ter, sei lá, 3, 4 mil alunos. Pega as outras escolas, Heitor Lira, aquela de Madureira, formação de professores. Só o Rio de Janeiro já teria aí, sei lá, 10, 20 mil profissionais que poderiam estar atendendo esse cliente social. E como ele está começando no mercado de trabalho, o custo do governo, né, do órgão público, com certeza seria menor. Não total, então, né? É o que eu estou falando. Ou até falando. mesmo no estágio, de repente... Não é outra conta, é a mesma conta. E o pessoal costuma falar muito assim também, né? Quem bate contra
Falei assim, mas falar é fácil, eu quero ver chegar na hora e fazer. E quando chega no executivo, não tem verba. Eu te pergunto, que gasto teria para inserir uma matéria sobre mediação escolar? Isso é uma questão de governança e gestão. Hoje em dia eles já são obrigados a fazer. É só querer fazer. Já está na grade curricular, se eu não me engano. Então, é querer fazer. Como faz a governança disso? Se você não perdeu o tempo subfaturando o preço da merenda, se você não perdeu o tempo oferecendo banana como caviar, com preço de caviar, talvez você encontre tempo de achar o recurso, de otimizar o recurso público. E é lei, né? É lei. Lembrando que é lei. É lei. Tem que ter. Lei. Tem que ter. E isso aí vai ser muito, muito digno, né, de jogar no ar, que eu acho que, acima de qualquer ação, se você não tiver a informação para passar, né, o conteúdo, a pessoa não vai saber nem o que fazer. E como você falou no início, não é uma área de atuação sua, não tem ninguém da sua família dentro do espectro, e você numa conversa aqui, rápido, em 3 segundos, achou uma solução, cara, sem custo, para beneficiar milhões de famílias, cara. Não, o fato de querer fazer criando uma geração de profissionais mais humanizados. Sim, com certeza. Porque essa geração de profissional que tem esse contato com esse cliente social, esse personagem da sociedade, ele vai humanizar esse profissional. Ele vai levar esse profissional a um patamar de alta qualidade. Quando esse profissional estiver em um outro ambiente, com um outro cliente social que não está acometido por nenhuma dessas patologias, ela vai ter um outro olhar para aquela criança. Perfeito. Ela vai saber lidar diferente com aquela criança. Ela vai impactar a vida dela. Olha, Walt, esse é um assunto extenso, doloroso, que nos machuca profundamente, porque isso está dentro ainda da coisa pública. Como nós somos um país em que o Estado ele é a coisa máxima, não é a coisa mínima, e Estado, enquanto coisa máxima, ele é extremamente cruel com a base da pirâmide, ele é extremamente cruel com a população menor, né? A pobreza, porque ele está o tempo inteiro preocupado com uma série de outras coisas. Se nós pegarmos todas as contas, olha, cara, e olha que você sabe disso, que você é de projeto social, fora ser empreendedor, foi de projeto social, se a gente acessa os recursos públicos para saber os valores, a gente percebe que o dinheiro pode até ser pouco, mas nunca terá sido insuficiente. O que falta é melhor gestão, o que falta é tempo de dedicação, como você vai otimizar aqueles recursos. Isso falta, porque me parece que num país como o nosso, em época contemporânea e com toda a modernidade aí, me parece que quando o cara ganha, ele continua fazendo campanha. Sim. É isso. E, lamentavelmente, a gente está num universo sexagenário dos dirigentes públicos, porque os dirigentes que estão nas cátedras de comando, eles estão lá de 4 em 4 anos. Então, o cara ele não tem uma permanência, ele não está preocupado. E aí é um pau quebrando o tempo inteiro. Quem fez um pouco, o que sai desmancha um pouco, o outro faz, então tem sempre algo para fazer, nunca algo para crescer. Eu acredito muito nisso e reafirmo que está certo, porque quando eu criei meu projeto e comecei a ir para a rua para poder mostrar, principalmente porque ele tem esse caráter de informação, eu escutei de vários, não foi de um, de dois, de vários, falando, cara, sabe qual vai ser o político que vai abraçar esse projeto, que vai levar para frente? Nenhum. Isso, cara, isso não dá voto, isso não é visto, isso não dá voto, isso não é visto. Falei assim, vai ter uma hora que vai ter, né? E se não for eles, a gente vai quebrar pedra e vai mostrar e vai fazer. Vocês querem saber, me desculpa interromper, querem saber se tem ou não tem dinheiro? Devotem um tempo conhecer como funciona o seu tesouro, tesouro municipal, tesouro estadual, tesouro federal. Veja o que foi elencado na votação
do exercício para o erário público do próximo ano. Olha no final do próximo ano quanto dinheiro tem que ser devolvido porque teve ausência de projeto ou porque teve projeto mal executado e quanto dinheiro só porque está na linha de devolução para o erário público, para o tesouro público, fazem projetos medíocres, improdutivos, insuficiente e incapaz de resolver os grandes problemas sociais desse país. E aí depois digam-nos se é falta de dinheiro ou incompetência. Não é falta de dinheiro não. É como você falou anteriormente, é gestão. Até porque a gente aprende, né, na vida, né, desde pequeno. Tu tem R$1 para ir se vai dar R$1 pro teu filho para ir de merenda, ele vai gastar 2? Não vai, nem tem como. E se ele gastar 1, amanhã ele vai te pedir dinheiro, o que tu vai falar? Pô, já gastou tudo, moleque? Não, vai comprar uma bala de 50 centavos, guarda 50. Aí na outra semana tu vai ter 1,50. Por que no público que eles estão lá para gerir, né, administrar o dinheiro que não é deles, se fosse deles eles montavam uma empresa deles e administravam, mas na empresa deles não existe. Pelo contrário, a gestão privada da empresa do gestor público é muito melhor do que o dinheiro público. Por que isso, né? Enfim, a gente não vai entrar, Neguinho, não vai entrar nesse a gente está se aproximando dos ritos finais. Conta pra gente a Kepas, como é que acessa a Kepas. Conta pra gente fazer o nosso encerramento agora em grande estilo, já que a gente ficou puto pra caramba com o Estado. Não, então, vamos lá. A Kepas, ou Kefaz, ou né, a pronúncia, surgiu nessa época que eu estava lá na Supervia, que já estava rondando os rumores para poder cancelar o contrato. Eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa para bancar o tratamento do meu filho. Como eu já tive uma marca, como eu falei anteriormente, lá na Uruguaiana, Deus me deu esse nome e aí eu criei essa marca com essa concepção, porque Kefaz significa pedra em aramaico e o nome do meu filho é Pedro. Então, querendo ou não, foi uma homenagem para ele e a gente veio nessa pegada. A ideia da marca e a ideia do projeto, como eu falei anteriormente, é sempre levar a inclusão e a conscientização. Foi através de um produto vendável para poder angariar recursos e também comunicativo, né? Porque eu acredito muito que a gente é o que a gente veste. Então, através disso veio essa marca. E a ideia inicial, que ainda continua como ideia, a gente ainda vai conseguir um patrocinador, uma parceria boa, que é o seguinte, a gente ter condições de criar blusas, mas de qualidade, não é blusa de promoção, blusa que tu usa 2, 3 meses e está toda torta, não. É blusa, vamos supor, essa blusa é com material, algodão sustentável. Então a fábrica que nos fornece, né, que a gente compra o algodão, ela tem um selinho de qualificação, gasta menos água, não tem agrotóxico, isso tudo. As blusas não podem ter etiqueta, porque o autismo tem toque. Então tudo pensado. Tem um tipo de etiqueta que eu fiz, que é para poder fazer elevado em braille, para que a pessoa com deficiência física ela possa chegar na loja e identificar, não, esse aqui é o meu tamanho, essa aqui está escrito que a estampa é isso, entendeu? Então a Kefaz é uma moda inclusiva, resumindo, que tem esse caráter social de levar o empreendedorismo para dentro dessas famílias com PCD, porque 80% a 90% das famílias param de trabalhar ou de carteira assinada, ou até mesmo às vezes de empreender, para poder cuidar dos seus entes. Então, a nossa ideia é, não só nas comunidades, mas famílias em geral, com pessoas com deficiências, pudessem ter um kitzinho de pulseira, como tu já comprou várias nossas lá para ajudar, as blusas, montar um kit, toma, aqui a senhora tem X. Mês que vem eu volto aqui, a senhora vendeu quanto? Y acertou, tá feliz, conseguiu o remédio, conseguiu. Não é? Pode até ser que a pessoa viva daquilo ali, né? Mas se aquilo ali puder trazer uma informação para ela, por que foi feita a estampa, por que tem aquele desenho, o que está escrito. Poxa, Walter, esse mês eu consegui comprar só o remédio do meu filho com a venda das blusas.
Pô, consegui levar meu filho para um passeio. Isso para mim já tá muito suficiente. E junto disso, né, como a gente tem essa experiência lá atrás de eventos, a gente faz os eventos inclusivos, que é para mostrar mais, a gente mostra mais para uma sociedade em geral o que é estar junto de pessoas com deficiência do que a maioria do pessoal faz, que é pegar a pessoa de deficiência e incluir naquele meio. Eu acredito muito ao contrário, porque não são eles que tem que mudar para aceitar a sociedade do jeito que é. Eu acredito que a gente tem que levar essa informação e abrir a mente e modificar a sociedade para aceitar esse pequeno grupo. Certo? Porque, tipo assim, vou fazer uma rampa para um cadeirante. Você subir uma rampa, você tem dificuldade? Ao invés de subir um meio-fio, ele, como cadeirante, vai ter dificuldade de meio-fio. Então, quem tem que se adaptar? É ele que tem que dar o jeito na cadeira de roda dele de subir o meio-fio? Ou você que vai ter que subir uma rampinha e ele vai subir junto de você? E detalhe, inclusão, Reginaldo, é o seguinte, é a gente dar uma acessibilidade para a pessoa que tem um tipo de deficiência, para ela ter autonomia de viver em sociedade. Não é tipo assim, ali tem uma rampa, vou pegar o cadeirante e vou empurrar. Tá errado. Deixa ele subir. Ah, mas aquela rampa tá muito íngreme, então foi feito errado. O piso, né, elevado pro deficiente visual, ele tem que estar de ponta a ponta em um local para que ele, vamos supor, vai num show, vai numa igreja, vai em alguma coisa. Ele tem que entrar sozinho e sair sozinho. É o chamado piso tátil, né? Piso tátil, senão não tem. Entendeu? Ah, tem toda a elaboração de um evento, de um show maneiro, não sei o quê. Tradutor de Libras. E não botei. Você não vai ter o deficiente auditivo ali. Entendeu? Né? Pessoas com obesidade mórbida. O pessoal às vezes não pensa. Coisa que eu falei lá no Detran, eu falei assim, cara, quando a gente for pensar em fazer alguma coisa de acessibilidade, você já tem que pensar naquela cadeira mais espaçosa. Ah, mas pra quê? Eu falei assim, irmão, acessibilidade é pra todos. Pra todos. Eu sei bem o que é isso. Entendeu? Eu sou obeso a vida toda. Entendeu? Poxa, aí você já fica naquela, vou sentar num bar. Vou pegar 3 cadeiras e vou botar porque eu vou sentar. Por quê? Porque aquela cadeira, pra mim, vai quebrar. Imagina uma pessoa que tem mais de 120 quilos. Às vezes que eu ando de avião, que a poltrona bate no corredor onde tem a porta de emergência, eu sou sempre retirado. E eu sempre falo, cara, moço, fala assim, olha, eu sou gordo. Eu não sou impotente, incapaz, Tá vendo? eu só sou gordo. E eles insistem em tirar. Muito melhor pra você. É constrangedor. Sim. Não, é constrangedor. O avião inteiro fica te olhando porque você é retirado. Muitas vezes eu já entrei, estou sentado e a aeromoça ou aquele colaborador vem e me convida a me retirar. Ou vou arrumar outro lugar, o senhor não pode. Eu falei, senhora, eu não tenho nenhuma patologia orgânica que me impeça a puxar essa alavanca. Eu só sou gordo. Mas ainda assim, eles nos retiram. Entre outras coisas. Aqui, para a gente encerrar, vou contar uma história aqui. O ano passado, o meu filho é flamenguista, doente. E eu fui no shopping. Eu queria dar uma camisa para ele de presente do Flamengo. E fui num determinado shopping, parei, fiquei na frente da loja olhando. Tinha 2 vendedores na porta da loja. Não se dirigiram a mim. Toda hora que passava alguém no corredor, eles assediavam. Entra aqui e tal. E eu em pé na porta da loja. Eu entrei na loja, eles não se dirigiram a mim. Eu fui na Arara, passei as roupas para lá, para cá, eles não se dirigiram a mim. Eu tirei a camisa da Arara, fui na direção do caixa. Quando eu cheguei no caixa, a mulher estava com a cabeça baixa. Quando ela levantou a cabeça, ela falou, senhor, nós não temos plus size aqui. Aí eu falei, querida, mas eu não posso, como gordo, nem dar um presente para ninguém. Eu só quero comprar uma camisa de presente para meu filho. Pô, ela ficou super sem graça e tal. Não, isso é porque assim, só para você entender. Eu não entendi.
Eu tô há mais ou menos uns 30 minutos, um pouco mais, que eu fiquei em pé ali, eu entrei, eu fui na arara, eu retirei, agora eu vim aqui, eu tô quase sendo impeachment, uma punição sobre todos os aspectos. Valt, cara, irmão, te agradecer aqui mais uma vez. Obrigado. Sabe que estamos juntos. Aproveitar esse momento aqui para dizer o seguinte, ó. Kefas, uma marca cheia de propósito. Nós somos pequenininho, mas a reserva tem um projeto maravilhoso de parceria comercial de mercado com quem produz camisa. Se vocês aí se juntar, conseguir fazer o Valt, chegar lá no Rony, eu tenho certeza que a Kefas vai crescer, porque o Rony é o próprio propósito. E olha que ele já recebeu o e-mail nosso, hein? Mas ele é gigante, e aí não dá tempo. Mas vamos lá, galera, faz uma campanhazinha pro Valt chegar com a Kefas lá no Rony. E como ele sofreu isso lá na loja, daqui a pouco vai ter uma blusa X2 pra ele aqui da Kefas pra ele. Não vai sair vazio daqui não. Valeu, galera, ó. Curte, se inscreve, compartilha, comenta, ajuda a gente a crescer. Um abraço e obrigado aí. Um abraço, obrigado.